Nesse momento você pode ficar de pé, pode olhar para o seu irmão, abraçá-lo, cumprimentá-lo. Se você não ouviu, não conseguiu falar com ele, vamos continuar o nosso espírito de louvor e adoração ao nosso Deus. Estar aqui no culto é ter separado, ter sacrificado esse momento para consagrar ao nosso Deus as nossas vidas. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, então vamos cantar, direcionar o nosso louvor para Ele, a nossa adoração. Consagração. Consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te encantar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que toda a terra celebra a ti, pois tu és o Deus Criador. Ao Rei dos Reis, ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. Vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei
e júbilos, pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Mais uma vez, dê honras a Ele. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Mais uma vez, vem o Senhor. Vem o Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois nós nascemos para adorar este Deus, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, pois pra te adorar, pois pra te adorar foi que eu nasci, foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, o teu querer, faça o que está em teu coração, em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor.
Vamos orar, irmãos. Vamos pedir, eu vou pedir para você apresentar as vidas por quem nós temos orado, para você apresentar a sua vida, os irmãos que não puderam estar conosco, as nossas famílias, nossa igreja. Deus tem abençoado, tem ouvido as nossas orações. Nós vamos continuar confiando no Senhor, um Deus que ouve, um Deus que ama. Deus, muito obrigado. Que bênção saber que apesar de na nossa pele sentirmos o frio, o nosso coração está aquecido pela Tua glória, pela Tua majestade, pelo poder do Senhor que tem se manifestado a nós com toda a Tua compaixão, com todo o Teu amor sobre as nossas vidas. Eu quero agradecer muito ao Senhor, que o Senhor não se esquece de nós, que o Senhor compreende nossas limitações, o Senhor compreende as nossas necessidades, se inclina para nós, ouve-nos quando clamamos ao Senhor, e o Senhor conhece ainda quando a palavra não chegou à nossa boca. E assim o Senhor tem cuidado das nossas vidas e tem estabelecido sobre nós um plano bom e agradável. Ó Deus, continuamos vivendo num mundo muito difícil, um mundo que tem proclamado os seus próprios deuses, as suas próprias paixões, e nós muitas vezes remamos contra esse mundo, estamos exatamente contra toda a correnteza e a maioria das pessoas, mas entendemos que isso, ó Deus, é a nossa fé no Senhor, a nossa esperança em Cristo Jesus, uma resposta ao Teu amor pelas nossas vidas. Quando sofremos, quando passamos algumas dificuldades e as coisas não funcionam como funcionam para todo mundo, nós não invejamos os ímpios, mas nos firmamos no Senhor. Por isso muitas vezes não conseguimos da mesma maneira que as pessoas, mas continuamos firmados em Ti, entendendo que a Tua vontade é a melhor para nós. Nas horas difíceis, quando há dor, quando há tristezas, quando há dificuldades, quando ficamos esperando que algumas coisas aconteçam, e mesmo assim não fica da mesma maneira que acreditávamos, o socorro não vem como esperávamos, ainda assim confiamos que nada fugiu ao Teu controle, que nada, Deus, está aquém daquilo que o Senhor poderia consertar, daquilo que o Senhor poderia determinar, daquilo que o Senhor poderia mudar. Por isso confiamos que estamos sendo usados por Ti naquilo que estamos passando. Pedimos que os nossos corações estejam sensíveis às Tuas palavras, aos Teus caminhos, e que não haja em nós, ó Deus, desesperança, mas ao contrário, ainda que tudo esteja diferente do que gostaríamos, que nosso coração transborde de fé e alegria no Senhor. Contempla os irmãos, as lutas que os irmãos têm passado, as dificuldades, contempla as necessidades dos irmãos. Ó Deus, nesse frio fico pensando também nas pessoas que estão na rua, não têm para onde ir, ou que negligenciaram as suas famílias, aqueles dependentes químicos que nem conseguem mais voltar para casa. Ó Deus, ajuda-nos a abençoá-los, a cuidar deles. Ajuda-nos, ó Deus, a dar uma resposta, a levar para eles um cobertor para aquecer, ó Deus, nos dias frios, e a Tua mensagem para determinar-lhes uma eternidade com Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos abençoadores, cada um de nós. Contempla a Tua igreja, contempla as orações, os clamores, as vidas por quem nós temos orado. O Senhor conhece cada uma, a lista é grande, os nomes são muito preciosos, mas entendo que para Ti são ainda muito mais. O Senhor conhece cada coração. Contempla o meu coração, contempla o coração dos meus irmãos, contempla o coração daqueles que também estão lá na internet. Cada um deles seja abençoado pelo Senhor. Oramos juntos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós acabamos de cantar, pois para Te adorar foi que eu nasci. Que lindo reconhecimento é esse, né? Diante de Deus, quando nós entendemos definitivamente que nós nascemos para adorar o Senhor e fazer a Sua obra. Nós vamos ler agora um versículo que é um grande complemento disso que nós cantamos. Pegue o seu boletim, está em Salmo 96, versículo 8, vamos ler todos juntos. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, e entrem nos seus átrios trazendo
ofertas. Neste momento, então, você pode trazer a sua oferta, os seus dízimos aqui no gasofilácio, na casa do Senhor. E após isso, eu gostaria que o Vinícius viesse aqui e agradecesse os dízimos e ofertas. Contar do meu mestre e o mundo prestasse atenção, iria então às cidades, correndo até o sertão, contando os ensinos de Cristo e seu inefável perdão. Melhor que contar é viver a vida de Cristo Jesus, e todos irão receber as novas que dão vida e luz. Pudesse contar da bondade de Cristo Jesus, meu Senhor, pudesse contar sua história que salva qualquer pecador, iria então pelo mundo clamando com todo o ardor, narrando essa história sublime do triste sofrer do Senhor. Melhor que contar é viver a vida de Cristo Jesus, e todos irão receber as novas que dão vida e luz. Pudesse contar do meu Cristo, do santo poder remidor, pudesse contar da agonia que teve por mim pecador, iria assim, pregando com todo fervor, contando essa história muito eterna de Cristo, do seu grande amor. Melhor que contar é viver a vida de Cristo Jesus, e todos irão receber as novas que dão vida e luz. Senhor Deus, quero agradecer, Senhor, por mais um domingo de bênção, Senhor. Peço que o Senhor esteja nos abençoando, Senhor, nos dê sabedoria para saber o que fazer com nossas ofertas, Senhor, para que cada coisa que for feita, Senhor, seja para a tua honra e glória, Pai. Peço que o Senhor esteja abençoando essa igreja, Pai, e o nosso pastor, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir nesse momento a participação especial do Rafael e da Daniele. Bom, irmão, a música que a gente vai cantar tem uma letra muito forte e... Tem uma letra muito forte e se é forte eu garanto que é principalmente pra mim. Ela faz, ó, não fale que o conhece se o esquece em cada esquina. Não fale que o encontra nas suas ondas de fé
e não na palavra. Muitas vezes a nossa hipocrisia é a gente postar um versículo e depois postar uma palavra de ódio, é a gente falar que a gente ama Jesus e depois ser uma pedra de tropeço na vida da pessoa, que faz com que ela não conheça Cristo ou não goste da imagem dele. Então, obviamente que a gente tem que falar de Cristo, a gente tem que falar o tempo inteiro, mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não fale que o conhece, se o esquece em cada esquina. Não fale que o encontra nas suas ondas de fé e não na palavra, e não na palavra. Que falta hoje é fé na palavra, que muda quem eu sou, não deixa nada, amando o que é de Deus, deixando o mal que tanto amei. Pois se tenho a Cristo, tenho a verdade, sim, no assim diz o Senhor, e não no eu acho que. Não fale que o conhece, se o esquece em cada esquina. Não fale que o encontra nas suas ondas de fé, não na palavra, não na palavra. Que falta hoje é fé na palavra. Larga amor e sem compromisso, seguindo tradições de homens, não de Cristo. Pois se tenho a Cristo, tenho a verdade, sim, no assim diz o Senhor, e não no eu sinto que. Não fale que o conhece, se o esquece em cada esquina. Não fale que o encontra nas suas ondas de fé, e não na palavra, não na palavra. Nas suas ondas de fé e não na palavra. Vamos orar por isso também? Feche os seus olhos. Senhor, e realmente os nossos corações estejam firmados e fundamentados na Tua Palavra. Não seja nossa motivação, nem o modismo, nem nosso interesse próprio. Que não tenhamos maneira muito pessoal de ver as coisas, mas que possamos olhar para o Senhor e ver aquilo que o Senhor intencionou, aquilo que o Senhor realmente escreveu, aquilo que o Senhor planejou, tanto para o mundo como para as nossas vidas, e que estejamos dentro dos Teus planos, conhecendo e amando a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu tenho um estudo baseado no livro de Mateus, capítulo 22. E eu vou tirar duas partes do texto de Mateus 22, agora de manhã, a partir do versículo 15, e à noite, completando
depois, a partir do versículo 23. Eu não acredito somente em coincidências, como coisas que acontecem por acaso, mas acredito que há um Deus que governa, que estabelece tudo, que trabalha em todos os corações. E você já vai entender por que eu estou dizendo isso. Uma vez que, quando a gente pensa na palavra de Deus e a gente quer estudar a palavra de Deus, nós vemos o quanto ela nos preenche, o quanto ela trata os nossos corações. Irmãos, ainda temos meia hora de culto. Essa meia hora, eu quero pedir um grande favor para vocês. Queria pedir para você sair um pouquinho do seu lugar, para você sentar um pouquinho mais à frente e sentar mais perto de alguém. Hoje está muito frio, então eu vou pedir que o pessoal que está mais para o fundo, senta mais para frente, mas senta do ladinho de alguém para a gente não ficar com frio. E a gente tem essa oportunidade muito boa da gente estar nessa família que venceu o frio, né? Venceu as dificuldades para estarmos aqui hoje. O pessoal na internet talvez esteja lá embaixo da coberta, deve estar gostoso lá, mas vamos deixar o nosso clima aqui também bem gostoso nessa comunhão, dizendo que vale a pena a gente estar com Deus e vale a pena estar com o nosso irmão, assim bem juntinho. Que coisa boa. Não, são muito bondosos. Obrigado, irmãos. Deu trabalho, né? Agora sentou no banco gelado, daqui a pouco ele está quentinho de novo, né? Não tem problema. Assim ficou muito bom. Nós todos reunidos assim, bem pertinho. Então vamos ler juntos o texto de Mateus 22, a partir do versículo 15 até o versículo 22 também. Eu estou aqui com uma versão de João Ferreira de Almeida. Você pode acompanhar na sua Bíblia. Diz assim o texto bíblico. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como os surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele diz-lhes: De quem é esta efígie e esta inscrição? Dizem eles: De César. Então ele diz: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo, maravilharam-se e, deixando, se retiraram. Até aqui. Pensa comigo algumas coisas muito importantes a respeito desse texto. Antes de olharmos os detalhes do texto, acho muito importante a gente lembrar do contexto. Esse é um grande problema em muitas oportunidades de estudarmos a palavra de Deus. A gente pegar um texto sem o contexto. Há muitos erros e falhas de seitas, de denominações, justamente porque os irmãos, algumas pessoas vão estudar a palavra de Deus e pegam aquele texto e ficam alegres por acharem uma interpretação para aquilo, mas às vezes está completamente fora daquilo que Deus estava ensinando. Acho um erro muito grande, e fico muito triste quando as pessoas começam, depois de lerem o texto, começam dizendo assim: o que eu entendi foi o seguinte. Dizer o que eu entendi é muito pessoal, mas é um risco bastante grande. A nossa preocupação deve ser o seguinte: o que Deus realmente queria nos ensinar? O que Cristo quis dizer quando Ele ensinou isso? Por que Deus trabalhou na vida de Mateus para que Mateus escrevesse esta passagem? Então, o que tem antes, o que tem depois, o que Ele está tratando nesse tempo? Então, olhando o contexto, a gente pode olhar de muitas maneiras, inclusive, por isso que vale a pena o estudo da palavra de Deus, por isso que vale a pena confiar na palavra de Deus, por isso que vale a pena a nossa EBD, né? Vir aqui, estudar. E essa semana eu estava ouvindo uma mensagem de John Piper, e nessa mensagem de John Piper, ele já é um pastor com uma certa idade, e ele fala assim: olha, eu li a Bíblia muitas vezes, mas ela ainda continua falando. E ele começou a dizer aquilo que ele descobriu há poucos meses atrás, que não era nenhuma novidade, mas aquilo chamou a atenção dele, o coração dele, não era nenhuma novidade, mas ele falou: mas nunca aquilo falou tanto ao meu coração como nessa vez. E eu fiquei feliz,
por ver que a palavra de Deus continua ensinando, é uma palavra que não volta vazia, mas que as pessoas ainda estão olhando para a palavra de Deus e não apenas buscando uma nova interpretação, não estão apenas baseando-se no seu sentido, mas estão olhando o que realmente Deus quer dizer com aquilo. Então, olhando algumas coisas, alguns contextos, se você voltar um pouquinho algumas páginas, você vai ver que Jesus já está em Jerusalém. Houve aquela entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E uma dessas vezes ele chegou até o templo, e o templo era muito importante, porque o templo representava a presença de Deus. Deus está aqui, e o templo indicava isso. Você lembra de Isaías, quando viu a glória de Deus? Então, para eles, os judeus, a importância do templo é da presença de Deus. E Jesus chega uma vez no templo, mas Jesus é o próprio Deus. Jesus indica, Deus está presente. E ali você tem dois grandes símbolos. Um que é apenas simbólico mesmo, e um que é a realidade, o templo e o próprio Cristo. Ele faz a purificação do templo, joga fora todos aquele comércio, expulsa as pessoas, quebra as barracas. Mas logo depois ele sai dali, vai para outras coisas, o dia vai acabando e todo dia ele vai voltando. Num desses dias, quando ele chega, você pode ver isso no capítulo 21, versículo 23, que quando Jesus está ensinando, então chegam para ele alguns sacerdotes e anciãos do povo, e eles vão questionar Jesus da autoridade de Jesus. É uma questão social. Com que autoridade você fala com todas essas pessoas? Porque aquele povo acompanhava Jesus. Jesus tem umas palavras boas, sabedoria, tem poder para realizar milagres, e o povo está acompanhando Jesus. Então Jesus vai chegando e o povo vai chegando junto. E aqueles sacerdotes e anciãos estão preocupados com a autoridade de Jesus. Com que autoridade você faz isso? Eles questionam nessa questão social. Eles vão questionar Jesus dessa influência que Jesus tem sobre as pessoas. Agora, aqui em Mateus 22, nós estamos vendo que os fariseus se retiraram, mas mandaram seus discípulos junto com os herodianos. E agora é uma questão política. Os herodianos são um partido político. Eles não são religiosos. E eles são um partido que defendem a questão de Herodes, de ser Herodes o verdadeiro governante sobre Israel. Eles são contra os romanos, não aceitam a imposição de Roma, mas não tem muito o que fazer, né? Mas eles estão contra os romanos. Mas eles são um partido político. Eles não têm nada a ver com a religião. Mas são judeus. E junto com os judeus estão junto com os herodianos estão os discípulos dos fariseus. E olha que coisa interessante, que os fariseus, sendo tão zelosos pela lei, então não foram juntos, mas mandaram seus discípulos: vocês vão com eles. E vocês perceberam a intenção. Então os anciãos questionaram essa questão social. Agora você vê aqui os herodianos e os discípulos dos fariseus questionando Jesus numa questão política. E depois você vai ver aqui outros, os saduceus, questionando Jesus com relação às questões espirituais. Jesus está sendo questionado o tempo todo. E o tempo todo armadilhas são preparadas para tirar de Jesus a autoridade, o ensinamento da sua palavra. O que eles estão tentando fazer é mostrar que Jesus não é o que ele diz que é. E quando vemos o texto bíblico, o que Jesus está fazendo, de anunciar, de pregar, de ensinar, Jesus está tentando mostrar para eles que ele é o Cristo, que ele é o que veio das profecias antigas, ele é o Messias, o prometido, o Emanuel, que é o Deus conosco. Jesus está dizendo para eles implicitamente: vocês se maravilham com o templo. O templo não é o símbolo da presença de Deus, não foi uma construção maravilhosa que foi feita, vocês estão maravilhados com ela, mas maravilhem-se comigo, porque eu sou o Deus desse templo que vocês erigiram um dia. E Jesus está tentando mostrar a sua glória, o seu poder, o seu plano para eles. Mas os corações continuam endurecidos. O povo vai atrás, não sabe muito bem, acha bonito. Que bom quando Jesus multiplica os pães e os peixes, quem não precisa ir para casa, nem fazer a comida, nem comer. Então o povo está seguindo Jesus.
um pouco de aproveitar o que Jesus tem, das palavras boas que agradam o coração, faz sentir-se bem, um pouco de maravilhar-se daquilo que Jesus está fazendo, um pouco mais de aproveitar-se de Jesus na compaixão que Jesus tem de fazer os seus milagres. Mas alguns estão aproveitando ainda mais, estão aproveitando exatamente o que Jesus estava propondo, que é de ser para eles o seu Salvador. E nessas questões todas, há grandes armadilhas para tirar a autoridade de Jesus. Você percebeu então que esses discípulos dos fariseus e os herodianos então vão buscar Jesus. E a primeira palavra então que é dita a Jesus, você pode ver, mestre. Você entende o que significa mestre? Olha, você tem autoridade para nos ensinar. Quando eles chamam Jesus de mestre, significa o seguinte: nós estamos para ouvi-lo. O seu ensinamento vai ser recebido. Mas depois vem uma grande bajulação. Bem sabemos que é verdadeiro. O Senhor ensina os caminhos de Deus segundo a verdade. E o Senhor, ele continua dizendo, o Senhor não se preocupa com as pessoas, no sentido de a importância das pessoas, para ficar bajulando as pessoas. O Senhor ensina a verdade porque é a verdade. E aqui há uma grande contradição, porque eles estão dizendo que Jesus faz exatamente, que Jesus não faz exatamente o que eles estão fazendo. O Senhor não fica bajulando as pessoas. E é com essa bajulação que eles começam o seu argumento. Nisso fica óbvio, para qualquer pessoa inteligente, de que há uma má intenção. Mas Jesus, sendo Deus, conhecia também o coração deles. Bom, Jesus, o Senhor sendo essa pessoa tão importante, não olhando a aparência dos homens, tal, mas ensinando a verdade, preocupado com a verdade, diz-nos então o que é certo: pagar o tributo a César ou não pagar? Se as pessoas fizerem essa pergunta para você, é certo pagar os impostos hoje? Qual que seria a sua resposta? Jesus, será que estava contra o pagamento dos impostos? Você vai perceber lá em Romanos, que o apóstolo Paulo fala para ele, vocês são ministros de Deus, vocês precisam pagar os impostos. Vocês precisam se submeter às autoridades, porque elas foram colocadas e estabelecidas por Deus. Então você vai perceber que Jesus não está contra o pagamento de impostos. Mas o grande problema aqui é o seguinte: os herodianos são contra o Império Romano, e os impostos são pagos para Roma. Esse imposto era de 1 denário por pessoa. Havia um censo que contabilizava quantas pessoas tem, e o Império Romano cobrava 1 denário para cada pessoa. 1 denário é o dia de um trabalho comum. Então, quanto paga uma diária de um trabalho? Se hoje, vamos supor, 120, 150, 100 reais, não tem uma ideia muito certa, mas talvez isso. Então, o Império Romano cobrava, então, 1 denário por cada pessoa. E assim, esta era a cobrança. Os herodianos estão lá dizendo, olha, não é certo pagar imposto a Roma, porque nós somos judeus, estamos sendo subjugados. Os discípulos dos fariseus ainda estão lá porque existe uma questão espiritual nisso, ligado à antiga aliança, porque Deus disse que daria essa terra para a gente. Quando a gente paga imposto, a gente está assumindo que essa terra não é nossa. Vocês entenderam o problema de pagar o imposto? Então, pagar o imposto não significa simplesmente, tem uma autoridade e agora a gente tem que pagar o imposto. Significa reconhecer que aquela autoridade está lá quando Deus disse que eles seriam um povo soberano, que Deus seria o Senhor deles. Na verdade, você vai perceber pela história que é simplesmente o resultado de um coração rebelde e endurecido, que por muitas vezes estava obstinado e longe da vontade de Deus. E chegou naquele ponto. Então, quando olhamos aquilo que aconteceu com o povo de Israel, realmente a indicação de farisaísmo que entendemos hoje, a maneira como entendemos hoje, o farisaísmo, está bem presente nesse povo que vem cobrar a Jesus. E agora, está certo Jesus de pagar esse imposto? E se Jesus diz que está certo, então ele compromete toda essa questão da lei e da aliança que Deus tinha feito, da terra, do povo, da nação soberana que Deus tinha se comprometido com o povo de Israel. Por outro lado, se ele diz que não deve pagar imposto, então aí está um grande problema, porque as autoridades estão presentes
E aí ele estaria contra o Império Romano e Jesus seria então classificado como um traidor e alguém fora da lei, porque é o imposto que precisa ser pago. Está aí uma grande cilada. Você já passou por essas ciladas alguma vez? Em que as pessoas fazem perguntas para você que você não se sente muito bem à vontade de sair daquela situação? Em que as pessoas questionam a sua fé e você percebe que não tem uma boa resposta para dar para as pessoas? Qualquer resposta que você dá, ela não vai resolver o problema? Eu entendo nessa passagem uma grande lição de Jesus. A primeira lição que Jesus deu aqui foi com relação ao seu próprio testemunho. Quando eles vieram questionar Jesus e prepararam essa cilada, é porque Jesus estava tão sério, tão justo, tão alinhado com a vontade de Deus, que as pessoas não tinham um motivo. Eles prepararam uma cilada. Não foi algo que eles falaram assim, vamos pegar Jesus, porque olha, ele já fez isso, já fez aquilo, temos vários argumentos contra ele. Eles não tinham sequer um argumento contra Jesus. O testemunho de Cristo na sua vida, na sua conduta, no seu relacionamento com os judeus, com a lei dos judeus, com os gentios, com a lei dos romanos, tudo estava perfeito. Mas você sabe que isso não era fácil. Lidar com as duas situações não era fácil. Jesus ainda tinha que conviver com os seus discípulos, com o problema pessoal de cada um deles e com a sua própria dor física, sabendo que ele estava ali para morrer por todos eles. Com a dor física de não ter a sua casa, o seu conforto, com a dor física de saber que tudo que ele fazia naquele tempo não era para o seu prazer, não era para ele estar satisfeito, não era para encher o seu coração de alegria, era para cumprir uma missão que Deus tinha estabelecido para ele. Então, quando olhamos essa conduta de Jesus, onde Jesus está ciente da sua missão, ele não se move por paixões ou por sentimentos comuns a nós. Sabe aquela pessoa que você não gosta, que você sabe que ela veio ali para criar uma situação ruim, e ela fica ali te perturbando, até a hora que você explode. Jesus estava passando por isso. Já um dia anterior estavam os anciãos, os sacerdotes questionando Jesus. Agora vem os herodianos com os discípulos dos fariseus. Depois vão vir os saduceus. Eles vão questionar Jesus e vão perturbar Jesus. Você entendeu que tem um outro plano paralelo aí? Que veio do diabo, que vem atrapalhar Jesus, que vem questionar Jesus, que vem trazer Jesus à prova, fazer Jesus desistir de tudo aquilo. Mas que Jesus está firme na sua missão. Que essa lição que Jesus nos dá é muito importante para a gente estar firme na missão. Porque não vão faltar nem decepções, nem traições, não vão faltar motivos para eu tentar encontrar um pouquinho de paz no meu coração. Assim, eu estou cansado disso, está muito difícil. Mas o testemunho de Jesus mostra que vale a pena continuar, ainda que no final o que ele estava proposto era a morte. Ele não estava fazendo tudo aquilo para chegar no fim e falar, até que enfim consegui, Consegui o sonho da casa própria, consegui a felicidade, consegui encontrar alguém que me amava. Jesus não estava trabalhando por essas coisas. Jesus tinha uma missão muito maior do que essa. E eu acredito que nós cristãos também temos uma missão tão grande quanto a de Cristo. Que às vezes nos envolvemos em missões menores, em contentamentos muito importantes para a nossa vida, mas menores do que a missão que Jesus nos deu. Essa lição, então, Jesus nos ensinou por si mesmo. A segunda lição é a questão da sabedoria. O que fazer, então, para responder ao mundo, para mostrar ao mundo? Como adquirir essa sabedoria? Eu não acho que seja tão simples, mas a primeira coisa, irmãos, e fica muito evidente, é que se você conhece a sua missão, a resposta já está na ponta da sua língua. Nós temos mais dificuldade quando aquilo não está na nossa vida, quando aquilo não faz parte de nós. Então eu tenho que arrumar alguma resposta baseada em outra coisa, em outras pessoas, baseado em algum conhecimento que eu tenha. Então eu tenho que ter um jogo de cintura, como usamos, uma linguagem mais coloquial, para a gente poder conseguir contornar a situação. Quando na verdade isso nós estamos bem envolvidos numa missão, quando nós estamos
plenos daquela missão. E se essa missão é a missão que Cristo deixou para nós, o nosso relacionamento com Deus também está seguro, está firme, está alinhado, está evidente. Essa sabedoria não vem só do próprio homem, das coisas que a gente pode dizer ou pode responder, mas vem desse relacionamento com Deus. Então eu entendo que essa sabedoria é um trabalho que vem sendo realizado ao longo do nosso viver com Cristo, em Cristo e na missão que Ele nos deixou. E essa sabedoria, então, que Jesus revela é porque Ele tem certeza daquilo que Ele está fazendo. Então Ele não está preocupado se Ele vai resolver a questão do imposto ou não, se Ele vai ficar contra um ou contra outro. Ele está preocupado em continuar sendo a autoridade sobre eles. Quando você vê no capítulo 21 a resposta que Jesus deu para os sacerdotes e para aqueles anciãos, como Jesus arrebentou com eles sem responder a pergunta. E aqui também, na verdade, Jesus não responde. Você viu a saída que ele deu. Bom, vamos olhar, cadê? Vocês têm uma moeda? E eles tinham. Apesar dos herodianos não concordarem, mas eles têm a moeda. Então daqui a moeda. E Jesus pergunta simples: de quem é essa imagem que está aí, essa efígie? Bom, é de César. De quem é esse título que está aí, essa inscrição? Está escrito lá, César Augusto. Provavelmente é o nome de Tibério. Tibério César Augusto. Filho do grande Augusto, ou alguma coisa assim, que indicava inclusive uma questão de divindade. E aí Jesus fala: bom, então dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Aqui tem um final muito importante que Jesus ensinou. E eles, sem saber mais o que fazer, o texto diz: maravilharam-se. Aqui é uma coisa interessante, porque a resposta de Jesus não é alguma coisa que só traz constrangimento, mas traz aquele vislumbrar de uma coisa maior, em que eles não conseguem nem explicar, mas eles estão maravilhados. Mas Jesus podia responder apenas assim: dá a César o que é de César. Mas quando Jesus completa e diz assim: a Deus o que é de Deus, a minha pergunta então é o seguinte: bom, eu sei o que eu preciso pagar de impostos, e Jesus espera que eu pague os meus impostos, porque Ele disse: dai a César o que é de César. Jesus não falou apenas assim: bom, mas é de César, então o que a gente tem que fazer? Ou deixou sem uma resposta, ainda que ele não tenha defendido o imposto. E isso vai ficar bem mais claro lá com o apóstolo Paulo em Romanos 13, mas ele vai afirmar aqui que o que é de César precisa ser dado a César. Então tem uma grande lição para a gente. Mas a segunda lição é essa: e o que é de Deus? Para os judeus, uma coisa estava bem evidente: o próprio dízimo. Ali era evidente que Jesus estava falando na questão do dízimo. Mas será que é para a gente também? É só isso que Deus está tratando? O dízimo, que é uma questão bem judaica da lei, porque o dízimo para eles envolvia o imposto. O dízimo para eles era para atender os órfãos, as viúvas, as questões do reino de Israel. E agora eles têm que dar o dízimo e eles têm que pagar o imposto. Como fazer tudo isso? E Jesus está dizendo: é Deus o que é de Deus. A minha pergunta é: o que é que Deus realmente espera de nós? E aí eu separei um texto que está lá no primeiro livro de Crônicas, capítulo 16, versículo 28. Você pode abrir aí, por favor? Primeiro Crônicas 16, 28. E a gente fala primeiro e não primeira, porque não é uma carta, é um livro. Então, o primeiro livro de Crônicas, capítulo 16, verso 28. Nessa versão que eu tenho aqui diz assim: dai ao Senhor a famílias das nações, dai ao Senhor glória e força. Em algumas versões está exatamente a palavra tributai. Tributai ao Senhor. Tributai ao Senhor glória e força. Mas tem um versículo que está aí no seu boletim, que nós lemos hoje, que está no Salmo 96, versículo 8. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, e entrem nos seus atos trazendo ofertas. Eu não combinei com a irmã que preparou esta programação para hoje, eu não combinei com ela o que nós íamos estudar. E quando eu cheguei aqui, peguei o boletim e fui ler esse versículo, eu agradeci muito a Deus por algumas confirmações que Deus dá para a gente. E essa foi uma delas. Apesar de ter visto o Salmo, eu tinha preparado o texto de 1 Crônicas, porque aqui é a grande honra que Davi está dando a Deus, por poder preparar lá a sua casa, o seu palácio,
E ele trouxe a arca que estava em outro lugar e trouxe para a cidade que ele colocou. Agora esta vai ser a minha cidade, a cidade de Davi, que era Jerusalém. E a arca foi trazida. E quando a arca chega em Jerusalém, é colocado dentro da tenda. Há uma grande celebração, uma grande festa. Há palavras e músicas cantadas. Davi dança na presença do Senhor. E ele se alegra muito com isso. E tudo isso traz uma alegria. E ele lembra de dizer, então, dai ao Senhor, às famílias das nações, dai ao Senhor glória e força. E isso vai ser colocado novamente no livro dos Salmos, no Salmo 96, e tem um outro salmo que agora não me ocorre, que também diz a mesma coisa. E assim nós vemos que Deus espera de nós uma dedicação à altura da sua pessoa. O que o imperador Tibério esperava do povo? Um denário. Simples. Mas o que é que Deus espera de nós? Glória e força. Deus espera de nós, tanto que Ele seja honrado pelas nossas vidas, quanto a nossa dedicação, nosso trabalho, a força, a dedicação de vida. Às vezes eu vejo, naquele ensinamento de Jesus, como tem sentido quando Ele apresenta lá diante do fariseu, a viúva que vem trazer pouquinhas moedas e coloca no ofertório, e o fariseu acha ridículo aquilo, mas Jesus lembra, mas ela deu tudo que tinha. Para ela aquilo significa muito mais do que a sobra do fariseu. E quando a gente fala então de glória e força, eu fico pensando, o que é que a gente tem dado a Deus que dignifique o nome de Deus? O que é que a igreja faz hoje que mostra uma igreja que usa a sua força para honrar ao Senhor? O que é que nós temos feito como igreja que realmente diz para o Senhor, Senhor, o Senhor é digno de receber isso aqui? E a gente pode dedicar ao Senhor exatamente aquilo que Ele espera, aquilo que dignifica o nome dEle. Para o imperador, 1 denário por pessoa é o suficiente para dizer, sou eu que mando, eu tenho autoridade sobre vocês, é esse valor que eu quero, 1 denário, estava resolvido. Mas para Deus, será que é 1 denário? Será que é o dinheiro que Ele espera da gente? Em tempos como hoje, em que você liga a televisão, e em 30 minutos de mensagem, 10 minutos de leitura da Bíblia, 20 minutos para pedir dinheiro. Então eu fico pensando, se é isso que Deus espera de nós, quando Ele diz, dai ao Senhor glória e força. Ou quando Jesus disse, dá ao César o que é de César, mas a Deus dê o que é de Deus. A minha pergunta é, você vai dar o que é Deus se Ele realmente é dono de todas as coisas? Então não é o seu dinheiro que Ele está esperando. Ele está esperando que as suas atitudes, que a sua vida seja algo que dignifique a Cristo. Talvez sim com a sua oferta, talvez sim com o seu dízimo, talvez também com o seu trabalho, com a sua oração, com o seu compartilhar com o irmão, mas alguma coisa que as pessoas percebam que Jesus foi honrado com a sua vida. Talvez nas atitudes difíceis da vida, nessas situações em que a gente não sabe bem como se comportar, que a gente tome decisões que honrem a Cristo. Talvez situações bem pequenas, simples, do dia a dia, que você fala, mas todo mundo faz. E você fala, mas eu preciso honrar a Cristo com uma decisão como essa. Talvez em situações muito difíceis, como vemos a igreja sendo perseguida, e eles colocando à prova a fé que essas pessoas têm, e alguns sendo degolados hoje em dia, não estou falando de tempos atrás, estou falando de hoje em dia, pessoas sendo degoladas pelo Estado Islâmico, porque continuaram a crer em Cristo e disseram, Cristo precisa ser dignificado, e se eu disser que eu não creio mais em Cristo, eu estou desonrando a Cristo. Então eles mantêm firme a sua fé, e as suas gargantas são cortadas, ou o seu corpo é queimado quando ainda estão vivos. Porque eles entenderam o que é dar a Deus o que é de Deus. Eles entenderam. Talvez nós estejamos numa situação mais confortável, mais tranquila, e tão envolvidos com a nossa cultura, que essas coisas acabam se tornando alguns costumes. E eu digo para Deus, Senhor, então olha, hoje está frio, eu saio de manhã, eu vou na igreja, olha Senhor, dei ao Senhor o que era seu. Alguns nem puderam dar isso, mas nós estamos dando isso. Eu acho que é um bom começo. Eu acho que é alguma coisa que nós podemos dar ao Senhor. Senhor, eu posso me levantar, eu posso sair, eu posso estar com o Senhor, eu posso ir lá com os meus irmãos para a gente honrar o Senhor juntos. Mas também posso trazer o cobertor, que tem a campanha do cobertor agora. Posso trazer um cobertor, posso comprar um se eu não tiver o outro. Posso juntar com o meu irmão e falar assim, vamos comprar nós dois juntos, que eu não tenho tanto dinheiro. E a gente compra e traz um cobertor para dar para alguém. E depois a gente pode dizer assim, olha, quando você vai levar, eu quero ir lá junto, quero levar também o cobertor, quero dar para as pessoas. A gente pode conversar e agendar com a Raquel. Raquel, quando você vai lá entregar, eu quero estar junto.
Eu quero ir lá porque eu vou entregar o cobertor e falar assim, mas você precisa de um calor no seu coração. Seu coração está endurecido, não é pelo frio, pela falta do amor a Jesus. E aí você pode levar para a pessoa alguma coisa. Se nós temos que pregar a mensagem de Cristo, como ouvimos na música, e o Rafael e a Daniele cantaram, realmente é fazer dessa pregação não apenas um convite para as pessoas. Você precisa de Cristo, você precisa de Cristo, você precisa de Cristo. Mas a gente precisa dignificar o nome de Cristo. Você precisa saber quem é Cristo. Você não faz ideia de quem Ele é. Talvez algumas coisas, pequenas ou grandes, podemos fazer na nossa vida, que podem tornar-se uma grande resposta ao Senhor. Mas eu queria que você entendesse que Jesus deixa essa lição para nós não ficarmos desorientados. O que eu faço agora? Mas Jesus deu essa lição para que nós saibamos que Jesus está do nosso lado, que Ele sabe as dificuldades que a gente passa. Ele passou e venceu. E Ele está dizendo, em outra oração, Ele diz, mas vocês vão conseguir também. Eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Nas suas promessas Ele diz, eu estarei com vocês. Então algumas coisas, quando você não souber o que fazer, pode pedir ao Senhor, Ele vai mostrar. Pode ter certeza que Ele está ao seu lado para te orientar, porque Ele quer que você possa glorificar ao Senhor. Esse era o papel dele. E Ele falou, e é isso que eu vim fazer aqui. E você vai poder fazer também. Jesus vai estar ao seu lado. Quando você clamar ao Senhor, fala, Senhor, eu não aceito essa situação. Eu não quero viver nos meus impulsos, ou eu não quero viver na cultura, eu não quero viver apenas na onda onde todo mundo está fazendo, eu vou acabar fazendo também, mas eu quero questionar o que realmente dignifica o nome de Cristo. Eu não quero apenas dizer assim, eu estou correndo atrás da minha felicidade, mas eu quero dizer, eu vou ser feliz quando o nome de Cristo for dignificado através da minha vida. Como é difícil a gente pensar nisso, porque a gente tem que abrir mão de muitas coisas. Mas ao mesmo tempo, quando a gente abre mão de muitas coisas, é aí que Deus dá bastante coisas para poder dignificar o nome dEle. Quando eu vejo aquela parábola dos talentos, aquele senhor deu 1 talento para um, 2 talentos para outro, 5 talentos para outro. Eu fiquei pensando, ele não deu 1 para cada um apenas. Para um ele deu 5. Interessante. Lá estava aquele homem com 5 talentos, o valor daquilo é muito alto. Lá estava aquele homem para administrar 5 talentos. Foi justamente esse que tinha um montão de coisas que conseguiu reproduzir mais, multiplicar aqueles recursos. Olha, irmãos, Deus está preocupado com a sua vida. E Ele está trabalhando muito para que você seja feliz na presença dEle. E Ele está pedindo que você considere aquilo que Deus espera da sua vida. Que você questione a sua vida, a sua felicidade, o seu dia a dia, a sua cultura, o seu trabalho, as suas ideias, as suas atitudes, decisões. Questione todas essas coisas. Lembre-se que Deus é um Deus santo e que Ele quer você bem perto dEle. Para isso, Ele também precisa santificar a nossa vida. Santificar a minha vida e a sua vida. Vamos orar por isso então? Feche seus olhos. Senhor, obrigado por essas vidas aqui presentes e pela Tua palavra. Obrigado porque Jesus é a razão da nossa vida. Foi Ele quem nos tirou do reino das trevas e trouxe para o reino da Sua maravilhosa luz. Nós queremos viver ligados a Cristo Jesus, aos Seus ensinamentos, não apenas tomando decisões por aquilo que a gente acha, por aquilo que a gente entende, ou motivados por aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Nós queremos olhar para Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé, e nos basearmos nele, naquilo que Ele ensinou, na sua vida e nas suas palavras. Ajuda-nos, porque não é tão fácil. Ajuda-nos, porque às vezes nós não sabemos o que fazer. Ajuda-nos, porque às vezes nós nem pensamos em um montão de detalhes sobre a nossa vida. Mas agora quero pedir ao Senhor que cada um dos meus irmãos que está aqui comigo, e aqueles que estão na internet ouvindo, que nós todos estejamos constrangidos diante do Senhor dessas atitudes de Cristo Jesus. E tenhamos, ó Deus, uma marca no nosso coração, que nos ajude a lembrar em todos os momentos que as nossas decisões precisam ser por Cristo Jesus. Nós, comprados pelo sangue de Cristo, selados pelo Espírito Santo de Deus, temos um compromisso de alegria com o Senhor. Não é mais um peso da palavra, não é um tributo que foi exigido de nós, mas é algo que foi proporcionado a nós como privilégio.
e podemos retribuir ao Senhor com glória, força e poder. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor receba de nós, ó Deus, pacientemente o pouco que nós podemos dar a cada dia, mas que todos nós cresçamos juntos a santidade que o Senhor espera de nós, a dedicação das nossas vidas, o melhor e não apenas o que podemos dar num instante ou naquilo que já temos capacidade, mas que o Senhor nos ajude a crescer, a melhorarmos, a edificarmos, a amarmos ao Senhor sobre todas as coisas. Aquilo que o Senhor espera de nós, pessoalmente, individualmente, cada um de nós, e aquilo que o Senhor espera de nós como igreja, possamos dar-lhe sempre o melhor. Abençoa-nos, dá-nos a sabedoria, dá-nos o compromisso com o Senhor. Abençoa cada uma das vidas, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.